colocar de pé para a gente começar o nosso culto, a nossa segunda etapa da nossa conferência. Eu tenho certeza que nessa manhã Deus falará poderosamente aos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos guardou, nos sustentou e é por isso que nós estamos alegres. Nos dê um culto abençoado, direcionado por Ti. Abençoe os seus filhos que irão ministrar o louvor nesta manhã. Direciona a sua filha que nos trará a palavra, porque eu tenho certeza que nós sairemos daqui alimentados e fortalecidos por Ti, Pai. É isso que eu te peço e quero já te agradecer por tudo. Amém. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. O Senhor está neste lugar. O Senhor se faz presente neste lugar. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui contar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Não há outro como, não há outro como. Não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu. Não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Não há outro, e não há outro, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu, não há outro como Jesus. A igreja pode declarar: só Tu és santo. Santo, só Tu és santo, Jesus. Só Tu és santo. E não há outro, não há outro, Senhor. Não há outro como Tu. Você pode declarar isso novamente? Porque o Senhor está neste lugar. E só Ele é santo. Só Tu és santo.
Só Tu és Jesus. Nós estamos aqui por Tua causa, Senhor. Aleluia. Só Ele é santo e não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Aleluia. Só Tu és santo, só Tu és santo e só Tu és santo. Aleluia. Aleluia. O único que é digno de ser adorado. De ser adorado. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tão grande amor, por tão grande graça, por ter enviado o Seu único Filho para nos salvar, Senhor. E por causa disso nós estamos aqui. Nós estamos aqui para Te servir e para Te adorar. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Você pode abrir a sua boca nessa manhã. Você pode adorar a Ele nessa manhã. Aleluia.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é. Aleluia! Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Diga invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, e acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é. Diga, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda esse Deus poderoso, grandioso, digno de toda adoração. Aleluia, glória a Jesus. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã? Glória a Deus. Estamos aqui iniciando mais uma etapa da nossa conferência. Glória a Jesus. Muito bom ter os irmãos conosco nesta manhã.
E desde já quero passar a nossa programação, né? Mais tarde, às 17 horas, nós iniciaremos a terceira etapa da nossa conferência. Amém? E às 19h15 estaremos dando encerramento à nossa conferência. E você não é nosso convidado, né? Porque você já é de casa. Mas traga um convidado com você, um novo convertido. Quem estará pregando aqui na nossa terceira etapa será o nosso pastor Evandro. E o nosso amigo e irmão Tiago Delfim estará nos trazendo louvor. Na quarta etapa estará ministrando a palavra de Deus o pastor Emanuel, um pastor querido também. E o nosso amigo Tiago Delfim estará louvando a Deus nessa noite. Amém? Então, separe aí um momento do seu dia para estar aqui conosco, para nós agradecermos ao Senhor. Amém? Vamos ofertar ao Senhor com alegria? O momento do ofertório é o momento que nós entregamos a Deus uma oferta, né? Um valor em espécie, mas é um momento também de gratidão. E essa manhã, vindo aqui para a igreja, pensando, eu falei, nós estamos em festa, né? Estamos em dias de festa. E não porque você separar o melhor para o Senhor nessa manhã. Sabemos que as nossas igrejas estão fazendo grandes obras. A nossa igreja, eu já estou aqui, vou fazer 6 anos. E quanta mudanças já tivemos aqui, né? A Devec Nilópolis não é mais a Devec Nilópolis de quando eu cheguei. E como é bom você semear, você se doar, entregar a sua oferta, o seu melhor, em uma terra fértil, né? E você vê os seus frutos, que aqui em cada cadeira, em cada lugar, no ar-condicionado, na entrada da igreja, tudo tem a sua semente. Como é bom você ver a sua semente sendo botada lá e cresce e dá muitos frutos. Esses frutos, eles alcançam outras filiais nossas. Tem chegado até Boston, gente. Que chique, né? A sua semente, a sua oferta, que talvez para você seja tão pequena, mas ela é muito grande, que tem alcançado outras nações, que você possa ofertar ao Senhor com muita alegria e que você possa presentear o nosso anfitrião, que é o nosso Deus, com o seu melhor. Amém? Vamos ofertar ao Senhor?
Amém? Levante seu envelope ou os seus envelopes. Vamos agradecer ao Senhor por este momento. Pai, eu quero te agradecer porque até o que o Senhor tem nos sustentado e nos dado graça para nós ofertarmos na sua casa o nosso melhor. Eu te entrego a cada ofertante, a cada dizimista fiel aqui da sua casa, que o Senhor possa recompensá-los e encher cada dia mais e mais os celeiros dos seus filhos. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Amém. Amém? Passe seus envelopes aí para as extremidades. Amém? Nessa manhã eu queria convidar aqui a nossa diaconisa Edilene, que nos trará a palavra. Você pode receber ela com um lindo aplauso. Amém? Deus possa te usar grandiosamente. Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus. Tem alguém acordado aí? Dá um glória. Aleluia. Bom dia, paz do Senhor para todos. Com grande alegria, estou aqui nessa manhã para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queria agradecer aos líderes desse departamento, Raquel, irmão Tiago, por ter me feito esse convite, né? Com tantas pessoas melhores que eu, eles me escolheram para estar aqui nessa manhã. Mas eu creio que também estava no coração do Senhor. Amém? Você crê assim? Amém? Agradecer aos pastores, pastor Rafael, aos demais pastores, amigos, obreiros. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar do tema da conferência, que é o legado. Primeira Reis, capítulo 19, versículo também 19. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e aqui nessa manhã nós vamos falar sobre o legado espiritual. Quem poderá vivê-lo? Amém? Quem poderá viver? Quem quer viver um legado espiritual aí? Quem quer viver um legado espiritual? Amém? Então vamos saber quem é que pode vivê-lo. Amém? Vai dizer assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. E algumas Bíblias diz: vai e volta, porque o que tenho eu te feito? Ou o que tenho eu contigo? Essa aqui vai dizer: lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Se coloque de pé nessa noite, coloque sua Bíblia no banco. Vamos mexer um pouquinho, né? Para a gente poder dar aquela acordada. Tem uns irmãos aqui meio sonolentos que eu estou vendo. Eu sou uma que estava lá sonolenta. Mas vamos fechar os olhos nessa manhã. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nessa manhã nós te convidamos, Senhor, a estar conosco nesse ambiente. Senhor, a tua palavra só pode fluir se o teu Espírito Santo estiver conosco. Senhor, nós te rendemos graças nessa manhã. Nós separamos essa manhã para estar aqui aprendendo da tua palavra. Separamos essa manhã para estarmos aqui, ó Deus, porque nós te amamos. Porque nós amamos estar na tua casa, estar na tua presença. Por isso, tu és bem-vindo nesse ambiente.
Tu és bem-vindo nessa casa. Essa casa é sua, ó Deus. Espírito Santo, nos enche nessa manhã, nos dá, Senhor, aquilo que o céu separou para a nossa vida nessa manhã, que nós venhamos entender o que o Espírito Santo quer nos dizer, e que nós não podemos só ouvir, mas também aplicar tudo aquilo que o Espírito Santo fala nessa manhã. Senhor, teus jovens estão aqui, os adolescentes estão aqui. Senhor, ajuda-os, Senhor, a prosseguir. Ajuda-os a entender o que é um legado. Ajuda-os a compreender o teu chamado. Ajuda-os, Senhor, porque o mundo não está fácil, lá fora não está fácil. Mas nós estamos aqui para declarar que existem legados abençoados da parte do Senhor, que nós ainda iremos viver isso. Aleluia! Oh, Espírito Santo, será que você pode levantar as suas mãos? Será que você pode dizer: tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo? Nós te desejamos nesse ambiente. Nós te desejamos nesse lugar. E já podemos sentir a tua presença. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Será que você pode dizer para ele que você ama ele? Será que você pode dizer para ele que você ama estar na presença dele? Será que você pode agradecer por tudo que ele já te fez, por tudo que ele ainda vai fazer, por tudo que ele já está fazendo? Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse ambiente. Fique à vontade no nosso meio. Aplauda ele e assente-se glorificando ao nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo o louvor. Amém? Legado espiritual. Eu estava orando, pedindo ao Senhor para colocar algo no meu coração. Foi quando Deus me inclinou para esse texto e me inclinou para um dos profetas que eu muito admiro, que é o profeta Eliseu. Também admiro muito o profeta Elias, né? Porque é uma sequência, verdadeiramente é um legado que ele vai viver, que ele vai exercer depois que Elias é retirado. E aí a gente precisa entender algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, e precisamos entender que o que é legado, irmãos. Eu acho que você já escutou isso aqui ontem, já deve ter escutado, os jovens já devem ter escutado isso na sede. E aqui eu repito porque é pedagógico, e quanto mais a gente escuta, mais a gente grava. Então, legado, segundo o dicionário, ele vem da palavra latim legatus, que por sua vez se deriva da palavra legare, ou delegar. No sentido mais aprofundado, pode significar aquele a quem foi dado a lei. Amém? Um representante legal, um encarregado. Isso é um legado. Isso é alguém que recebe um legado. É uma pessoa que ela está encarregada de fazer algo, e ela está não somente encarregada de fazer algo, como ela também está autorizada debaixo da lei para fazer algo. Amém? Quem era Elias? Elias era um homem que uma mulher sunamita, muito tempo atrás, olhava esse homem que passava por aquela cidade, né? A cidade ali de Sunem. E aquela mulher olhou para aquele homem com seu marido e falou: vejo que este homem é um homem de Deus. A postura de Elias, a conduta de Elias, o que Elias falava condizia com o que ele vivia. Então esse homem era um homem de moral, de ética, um homem que pregava e falava aquilo que Deus mandava. Ele não falava o que o povo queria ouvir, ele não falava o que os reis queriam ouvir, ele não falava o que os profetas queriam ouvir, ele não falava o que os amigos queriam ouvir. Não, Elias falava aquilo que Deus mandava. E por isso, por onde ele ia passando, ele ia tendo e retendo e absorvendo autoridade espiritual, porque era algo que Deus delegou para ele. A única coisa que nós sabemos era que Elias era tisbita. Então nós não temos muitas coisas a respeito desse homem, mas Deus escolhe quem Ele quer, no lugar que Ele quer, na cidade que Ele quer, no tempo que Ele quer e para o tempo que Ele quer.
E aí a primeira coisa que nós precisamos entender foi o que Elias entendeu. E o que Elias entende? No episódio em que ele vai para a caverna, que ele está mal, irmãos, ele está em depressão, ele está meio surtado, porque ele acabou de pregar, falar lá para os profetas de Baal, matou um montão. Jezabel quer matar esse homem porque ele era um profeta da parte do Senhor. E não se assuste quando todo mundo quiser te matar ou não quiser te ouvir aonde você estiver. Se você estiver pregando a verdade, falando a verdade, é isso que vai acontecer. Vão querer te matar mesmo. Vão querer realmente calar a sua voz. Estão querendo calar a nossa voz. Por quê? Porque a igreja prega a verdade, a igreja fala a verdade, a igreja é o representante, tem o legado do reino dos céus na terra. Então, nós como representantes legais, como o legado que nós já temos do céu, nós estamos aqui encarregados de pregar a verdade. Doa quem doer, não importa, a verdade tem que ser pregada. E aí, Elias, esse homem aqui, voltando, ele entende o que depois da caverna? Ele vai lá resmungar com Deus, reclamar com Deus, não tem problema. Deus conhece os nossos momentos e a coisa mais linda que existe é que Deus respeita o nosso momento. Ele respeita quando você está triste, Ele respeita quando você está alegre, Ele respeita quando você está emburrado, Ele respeita quando você está irado, Ele só não gosta que você peque e que nem eu peque. Mas Ele nos respeita, Ele nos entende, Ele nos compreende. E agora ele está ali palestrando com Deus e Elias está ali falando, resmungando, reclamando, batendo no peito. Só eu que fiquei, não ficou mais ninguém. Só eu que botei a minha cara para bater. Só eu que fui lá. Cadê o resto do povo? Tudo bem que o povo era sem vergonha mesmo. Todo mundo se escondeu. Elias botou a cara, foi lá. Mas aí Deus vai dizer para ele: Elias, existe ainda 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E aí Elias compreende o quê? Que ele não é descartável, mas ele também não é insubstituível. E aí Deus fala para ele: levanta e vai até lá, unge o rei e unge um profeta no seu lugar. Eu creio que Elias já estava cansado, sabe? Estava meio fadigado. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim: meu filho, vamos embora então, vamos embora, vou te levar. Mas preciso que você delegue alguém. E aí, irmãos, nós precisamos entender, eu separei aqui algumas coisas. A quem Deus delega e quem é que pode viver esse legado. Eliseu estava ali na terra, arando, diante das suas 12 juntas de boi. Isso significa que ele tinha uma condição financeira boa. Ele estava na frente, atrás da 12ª, então tinha ali uma grande quantidade de bois ali, né? Era um homem de posses, uma família de posses. E quando Elias, ele vai até aquele lugar, ele entende o que Deus está falando, ele entende a coordenada do Senhor, ele vai ali para fazer o que Deus manda. E aí nós temos que entender, nesse versículo aí, fique com a sua Bíblia aberta, no versículo 19, ele se aproxima de Eliseu e a primeira coisa que ele faz é lançar a sua capa. Mas antes disso, quem é que aponta quem é que vai substituir o profeta? Quem é que aponta? Quem é que aponta? É Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender, antes de exercer um legado, algo que Deus me deu, a primeira coisa que eu preciso entender é que quem delega é Deus. Quem aponta é Deus. Quem chama é Deus. Então o primeiro ponto para que eu entenda como é que eu posso viver um chamado é entender que quem me chamou foi Deus. Então você tem que entender isso. Se você está em algum lugar, exercendo alguma função, não só ministerial, mas em algum lugar que Deus te colocou, você tem que ter a primeira coisa, é a convicção de quem foi que te chamou. Porque na parábola das 10 virgens, inclusive eu preguei isso ontem, quando fala das tolas, a representatividade das tolas, uma das características dela é que elas não sabem para onde vão, elas não têm rumo.
As tolas, as que deixaram a lâmpada apagar, elas estavam perdidas. Elas vivem uma vida sem nexo. Mas elas também não estavam esperando o noivo, elas também não estavam ali esperando o noivo chegar, então elas estavam no lugar crendo que o noivo viria, mas com a sua vida totalmente ao léu. Para onde vou? Da onde vou? Para onde? E nós que somos chamados com uma função de sermos representantes do reino, não podemos viver uma vida sem saber para onde nós vamos, qual é a função que temos que exercer, para que Deus me chamou. Jovens, ei, entenda hoje, Deus tem um chamado na tua vida. Então, Edilene, mas eu não sei para que Deus me chamou, eu não sei o que eu vou fazer. Ore, persevere, comece a perguntar a Deus quem é que te inspira, quem é que te impulsiona. Se tem alguém que te impulsiona, não, eu quero ser igual a ele, quero pregar igual a ele. Quantos pregadores nós temos bons aí? Se inspire em um deles. Mas nós não podemos viver uma vida sem uma direção na terra. Nós temos que ter um direcionamento, e para isso eu tenho que ter a convicção de quem me chamou. Amém? O segundo ponto aqui. Então Elias vai lá, passa a capa sobre Eliseu, e ali ele está passando algo para ele está delegando para ele uma autoridade. E por que esse homem, ele sabe por que ele foi chamado? Ele não está vivendo ao léu, ele não está vivendo sem nexo, ele não está vivendo sem direção. Quando Elias passa a capa sobre ele sabe o que ele vai fazer. Ele está pronto, ele está preparado, ele está ali posicionado. Ele não está, se vai, vai. Não, se vier, tá bom. Não, se não vier, tá bom também. Não, se acontecer, vai. Não, se acontecer, não. Ele sabe por que ele foi chamado e ele quer exercer aquilo que Deus chamou. E aí é passada aquela capa sobre a vida dele. E aí, irmãos, que lindo que nós vamos tirar aqui. Mas mais uma instrução é que Deus não chama quem está parado. Todos os homens de Deus estavam trabalhando, fazendo algo, produzindo algo. Porque Deus nos chamou para produzir, Deus nos chamou para gerar, Deus nos chamou para estar em movimento. Deus não vai chamar preguiçoso nem preguiçosa. Deus não vai chamar quem tem preguiça espiritual de se levantar. Deus não vai chamar, irmão, esquece. Porque Deus chama quem está com a mão no arado. E Eliseu estava literalmente com a mão no arado, produzindo. E esse texto me ensina que ele não estava somente produzindo espiritualmente e esperando, mas ele estava produzindo dentro da sua casa, junto com a sua família. E aí eu te pergunto, jovens, adolescentes, o que vocês estão produzindo dentro da sua casa? É aquele jovem preguiçoso que não quer fazer nada? É aquele adolescente que pede para fazer alguma coisa, não pode, está sempre cansado, está sempre esgotado, está sempre encostado? Eu sinto muito lhe dizer, vai ser difícil de você viver um chamado dessa forma, porque Deus não chama preguiçoso. Pedro estava no barco trabalhando a noite toda, cansado, exausto, frustrado, com raiva. Jesus chega para ele: Pedro, empresta teu barco. O que ele poderia falar? Tá de brincadeira, né? Tô cansado, rapaz. Eu conheço isso aqui. Eu sei onde fica o peixe, onde não fica o peixe. Aí Jesus está olhando para ele: você não entendeu nada, Pedro. Eu sou dono do mar e sou dono do peixe. Se eu não mandar peixe, se eu não mandar... Você pode ir no mais profundo do mar que tu não vai encontrar, porque eu sou o dono do peixe. Aí Pedro estava lá trabalhando. Jesus fala para ele: vamos embora que eu tenho algo novo para você. Chega de ficar usando o CNPJ da terra. Agora eu vou te dar um CNPJ do céu. Você não vai mais ser produtor na terra, agora você vai produzir para o céu. Vem, Pedro! Aleluia! Escute, não estou aqui falando que você tem que largar o seu emprego, me entenda bem, pelo amor de Deus, senão você vai largar o emprego e vai falar que fui eu que mandei. Não mandei nada.
Eu estou te dando aqui uma visão de um legado espiritual. Não tem como exercer um legado espiritual sem antes eu entender isso, que eu preciso servir. Eu estou aqui, já tenho o quê? Falar não, né? Senão vão saber que eu sou velha, né? Mas já tem um tempo, mais de 10 anos. Ainda estava aqui o pastor Alexandre Rangel. Quem conheceu o pastor Alexandre Rangel? E quando ele estava se despedindo da igreja, ele me chamou. E eu lembro disso até hoje. No canto ele me disse, quando estavam entrando os novos pastores, que era a Bárbara e o pastor André, ele disse para mim: sirva-os, fique do lado deles, ajude-os. E eu peguei aquela palavra, irmãos, peguei mesmo, peguei com peso. Eu não sei se eu fiz direito, posso ter errado várias coisas, mas de uma coisa eu sei: eu fiz com zelo, eu fiz com amor, eu fiz com cuidado, eu fiz. Não estou aqui para falar do que eu fiz não, irmão, só estou te dando aqui um exemplo aqui, mas para você entender que para antes de eu ser, eu tenho que servir. Para antes de eu ser, eu tenho que me doar. Tem gente que quer ser, mas não quer servir. Tem gente que quer ser, mas não quer largar nada. Jovens, vocês que estão aqui, sirvam na casa do Senhor. Mas eu não vou fazer isso porque é fulano que está ali. Não, você não está fazendo por fulano, você está fazendo para Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não gosto do jeito que fala, do jeito que... Não interessa, você não está fazendo para homem, você não está fazendo para mulher, você está fazendo para Deus. É para Deus. Aí, Dilene, mas falaram desse jeito, usaram-me assim, não interessa, você está fazendo. É a tua consciência que não pode te condenar. A tua consciência que não pode te levar a fazer coisas para homem, para você crescer. Mas a tua consciência tem que estar livre, liberada, dizendo, não importa o que estão fazendo, do jeito que estão fazendo. Eu estou fazendo para Deus. Aleluia, ele entende isso. Lá em 2 Reis 3:11, Elias vai ser lembrado, sabe como? Esse é aquele que deitava a água sobre a mão de Elias. Ele está falando, ele tem história, ele carregava, ele ajudava, ele era moço do profeta, ele deitava água nas mãos, ele servia. Enquanto tem um que está ali aprendendo a servir, que é Eliseu, tem outro lá em João 13, que está ensinando aos seus discípulos como se serve. Ele faz uma roda, ele diz, senta, ele pega uma vasilha, ele pega uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ele lava pé por pé. Eles estão preocupados, quem vai entrar primeiro? Quem vai fazer primeiro? Quem vai sentar primeiro? E Jesus está falando, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Não se trata de ser o primeiro, se trata de servir primeiro. E ele está ali ensinando eles, ó, lava os pés. Lava os pés, enquanto tem um já exercendo lá, lavando os pés do discípulo. Jesus pega os seus discípulos e está ensinando, sirva primeiro. Sirva primeiro. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, para eu exercer um legado, eu preciso entender que eu preciso servir. Eu preciso servir na minha casa. Ele estava servindo ali no trabalho familiar. E eu tenho autoridade para falar disso. Eu posso falar sobre isso. Porque eu comecei servindo, continuei servindo e continuo servindo. Servi meus pais até o final. Servi minha mãe até a morte dela. Servi. Não tem como a gente exercer um chamado se nós não servirmos primeiro. Você entende isso? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Outro ponto que nós vamos entender desse texto é que
quando a capa é passada sobre a vida de Elias, de Eliseu. Se eu trocar aqui, vocês sabem, tá, gente? Porque Elias, Eliseu, a gente acaba trocando. Quando a capa é passada sobre a vida de Eliseu, um dos simbolismos da capa também era autoridade, mas também era cobria, e ela era como se fosse um legado de adoção. Então, quando Eliseu, ele recebe essa capa, ele entende que agora ele é filho de um profeta. Então, ele entende que ele tem um pai espiritual. Você entende isso? Por isso que não tem como servir sem ter uma liderança espiritual sobre a nossa vida. Não tem como. Como a gente vê aí, pessoas que... Não, quem te levantou? Não, então, eu fui no monte, me falaram, eu me auto-undi. Não existe isso. Né, Gilberto? Gilberto dá até uma risada, né, Gilberto? Gilberto, conhecedor de histórias profundas. Quantas pessoas estão por aí se intitulando profetas, missionários, né? Levantam, abrem lugares. Eu não estou aqui para julgar isso é problema deles, mas eu estou falando para a nossa realidade. Não tem como eu dar continuidade a algo se eu não recebi. Por isso que é importante vocês jovens que estão aqui entender que não se pode pular etapas. Que nós temos que vivê-las, todas elas, etapas de servir, etapas de aprender e fazer igual a Elias, etapa de se colocar por baixo, igual a Eliseu se colocou por baixo da autoridade de Elias. Um homem que aprendeu, se colocou para aprender, para ser aconselhado. Hoje nós temos uma geração que não querem mais conselhos, que não querem mais ouvir, porque acha que os que estão, os anciãos, os mais velhos... Eu tenho cara não, gente, mas eu já sou uma quase anciã. Mas não querem ouvir. Uma das características que é muito forte das tolas que apagaram as suas lâmpadas, que significa tolas, insensatas, isso não sou eu que digo, é o dicionário Aurélio. Uma das características da tolice é não escutar conselho. Elas eram inconselháveis. Existe essa palavra, inconselháveis? Acho que é, né? Acho que existe. Elas eram inconselháveis. Elas não ouviam conselhos. Tola significa que é a pessoa que não para ouvir. Ela acha que está sempre certa. Jovens, não caiam nessa besteira. Adolescentes, não caiam nessa besteira. Escutem os seus pais. Escutem seu pai, escute a sua mãe. Embora às vezes a gente é meio chato, a gente sabe que é, mas é para o seu bem. Porque a gente já viveu coisas que vocês não viveram, já passamos por histórias que vocês não passaram. Então nós sabemos o que estamos falando, escutem. Essa é uma das características também para se viver um legado. Quem é seu professor? Quem é que você escuta? Quem é que você ouve? Quem é teu professor? Karl Marx? Quem é teu professor? Os comunistas? Eu tenho que falar isso. Quem é teu professor? Quem é que você está assistindo? Quem é que você está vendo? Para quem você está dando a sua mente? Para quem você está emprestando a sua mentalidade? Qual é o espírito que está te conduzindo? É o espírito de Deus ou é o espírito do mundo? Quem é que está te conduzindo? Eu não vou entrar nisso, irmão, porque eu fico com muita raiva. Eu não vou nem entrar nessa questão aqui, que é questão política. Isso chega a me dar rilia. Mas quem é que está te conduzindo? Quem é o teu professor? Quem é a tua professora? Quem você para ouvir? Quem você para ter conselho? Cuidado, irmãos. Cuidado, jovens. Cuidado com quem você escuta.
Cuidado com quem você pega como referência. Tem tanto homem e mulher de Deus para você pegar como referência. Para de ficar pegando aí coisas do mundo para ser sua referência. Eu não vou nem tocar nos últimos assuntos, porque eu não tenho nem autoridade para falar disso aqui. Mas depois quem quiser saber, me chama ali no cantinho, que eu falo mesmo. Eu falo com você ali no cantinho. Das últimas agora aí que teve essa explosão aí. Não vou nem falar, irmão, porque chega a me dar perda de tempo. Vamos lá. Amém? Quem está comigo, dá um glória. Aleluia. Outro ponto, para eu viver um legado, eu preciso romper com as limitações da minha casa. Não é romper com a minha casa, mas é romper com as limitações que a minha casa me dá. Culturas familiares que a gente acaba arrastando, coisas que a gente vai escutando, não, porque eu não consegui, você também não vai conseguir. Eu não fui, você também não vai. Ou então você está vendo que ninguém foi da sua família, ninguém chegou na sua casa, ninguém se formou, ninguém se vive aquela cultura de que não vai, que não acontece. Eu quero liberar essa palavra aqui na tua vida nessa manhã. O Espírito Santo de Deus, ele te libera nessa manhã para você poder viver aquilo que Deus te chamou. Então, nessa manhã é necessário que você rompa com coisas familiares que não te elevam. Porque minha mãe foi deprimida, depressiva. Minha mãe era grossa, eu vou ser oprimida, depressiva e eu vou ser grossa. Não! Quando eu vi que tinha algumas coisas que eu estava carregando da minha família, da minha mãe, da família dela, eu olhei para minha casa e eu falei, eu não quero viver isso, eu não vou viver isso, eu não posso agir dessa forma, porque não é assim que os dons do Espírito, que os frutos do Espírito me ensinam. Eu não posso agir dessa forma. Eu preciso agir de acordo com a palavra, com os dons do Espírito Santo. E é muito interessante, ontem eu falei disso, mas serve para aplicar aqui também, que o candelabro, irmãos, a arca, ela era feita de madeira e de ouro. Madeira simbolizava a humanidade, você já deve ter escutado isso, e o ouro simbolizava a ação do sobrenatural de Deus. E quando quando você vai para o candelabro, ele era feito de ouro puro. No meio ficava uma haste com uma luz, com uma lâmpada, e nas duas pontas, 3 lâmpadas. E cada uma delas Moisés mandou ali, colocar um desenho de uma amendoeira. Então tinha 3 amendoeiras em cada uma. E totalizavam 9 amendoeiras desenhadas, de um lado e do outro. 9 que simbolizavam o Espírito Santo, que eram os dons, e 9 que representavam os frutos. Eu achei isso muito forte. E aí ontem eu falei, e Deus me deu isso, que não adianta a gente estar cheio de fogo, cheio de revelação, se nós não tivermos os frutos. Haste do meio significa equilíbrio. Então não adianta a gente querer desenvolver um chamado, ministério cheio de fogo, cheio de poder, cheio de rodopiar. Eu amo isso, eu gosto disso. Mas se eu não desenvolver os frutos juntos, não adianta. E é isso que nós temos que entender aqui. Os frutos que vão dizer se a gente vai exercer ou não. A gente tem que se alinhar com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, espiritualmente, principalmente, irmãos. E tudo faz parte disso, amém? Você está entendendo isso? Nós precisamos romper com coisas que nos prendem. Ele rompeu, ele pegou, quebrou tudo, jogou lá para os pais, deu o que tinha que dar para ele viver e exercer aquilo que Deus chamou ele para viver. Nessa manhã eu te pergunto, o que você está disposto a largar de fato, a deixar de fato, para viver aquilo que Deus tem chamado para viver? Quais são as coisas que têm prendido você no mundo espiritual, que tem te feito aprisioneiro, aprisionado? Deus nessa manhã está falando, eu conto com pessoas que têm coragem de deixar. Eu conto com pessoas, a Bíblia vai dizer em Marcos, eu não me recordo o texto, mas vai dizer, aquele que não largar, irmãos, aquele que não pegar a sua cruz, aquele que não deixar para trás alguma coisa, que não deixar, legado se vive quando eu deixo alguma coisa. Eu preciso abrir mão de algo para eu viver aquilo que Deus tem na minha vida. Tem gente que passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, sabe que tem um chamado de Deus, sabe que tem algo para exercer, mas está travado, porque também sabe que tem algo para deixar e não deixa. Não larga, não abre mão.
quer conciliar aquilo que Deus chamou com aquilo que Ele quer viver. Nem sempre a gente vai conseguir viver aquilo que Deus nos chamou. A gente vai ter que deixar aquilo que a gente quer viver para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Quantos estão dispostos a deixar alguma coisa para viver o chamado? Quantos estão dispostos a deixar alguma coisa para trás nessa manhã? Jesus está voltando, irmãos. Tem muita gente ainda para ser alcançada, tem muita gente para ser conquistada ainda. E nós somos aqueles que estamos com as lamparinas acesas. Nós somos aqueles que temos a chama do Espírito Santo. O Espírito Santo não é só a chama do fogo, ele é uma pessoa e ele está na nossa vida. Ele foi deixado quando Jesus subiu, ele foi deixado para nos guiar, ele foi deixado para estar conosco, ele foi deixado para nos dar poder e autoridade. Tem poder e autoridade na nossa vida que foi delegado pelo céu. E o que nós estamos fazendo com isso? O que Deus deixa não é para nós, é para alguém. Não se trata de mim, não se trata do que eu recebi, mas se trata do que Deus quer passar através de mim. O que você vai receber, o que você vai exercer, não se trata somente de você, mas se trata de quem Deus quer alcançar através da sua vida. Mas se nós não entendermos isso, a quem enviarei? A quem há de ir por nós, assim diz o Senhor. Isaías entende, compreende, tem um impacto com a glória de Deus. Eu sempre falo isso, eu gosto desse texto. E ele vai dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, porque eu tenho que esperar alguém vir para falar. Para, irmão. Ah, eu tenho que esperar alguém, o anjo descer. Para, irmão. Tem coisas que você já sabe que você tem que fazer. Tem coisas que você já sabe onde você pode servir. Tem coisas que você já sabe onde você se enquadra. Sai dessa limitação da palavra que você não escutou. Daquilo que você não... eu não me adequo assim, desse jeito, para mim não dá. Tu sabe como vai ser no céu? Quem sabe como vai ser no céu? Levanta a mão. Ninguém sabe, né? Imagina se a gente soubesse, a gente de repente ia falar: não quero ir para lá não, porque eu não vou estar muito adequado lá. Né? Porque lá, né, eu não sei como é que vai ser, então eu não quero subir não. Aí aqui na terra a gente está vendo as coisas: não quero fazer não, porque não sei o quê, não quero andar não, porque não sei o quê, não quero não. Claro que tudo tem um tempo de Deus para ser feito. Mas tem pessoas que sabem que já era para estar fazendo e não está fazendo. Eu voltei aqui, não sei porquê, mas Deus sabe. Amém? Vamos caminhar? Já estou indo, tá, Raquel? Vamos lá, estou indo, tá, pastor? Não briga comigo, não. Eliseu tinha discernimento. Escute isso aqui, já estou encerrando aqui, ó, tá quase do horário da escola dominical. Tá cedinho ainda, tem tempo pra caramba. Tô brincando. Eliseu, ele tinha uma coisa que nós temos que ter e que muitas das vezes nós não pedimos, que é discernimento espiritual. Ele compreende, ele estava pronto para exercer o seu chamado, mas ele sabia que o ofício sem a unção não iria levá-lo a lugar nenhum. Ele sabia que ele não precisava só do ofício, mas que ele precisava da unção para ser liberado para aquilo que ele iria fazer. Lembra que nós lemos que legado é estar debaixo de uma lei? Você está autorizado para fazer isso? Escute isso, não vá antes do tempo. Não exerça nada no reino dos céus antes do tempo. Não exerça nada no reino dos céus se você não foi delegado para isso. Sabe por quê? Você vai ficar parado, paralisado, prostrado no meio do caminho. Você vai querer caminhar, mas vai estar travado. Você vai querer ir, mas vai estar paralisado. Sabe por quê? Eu te provo na Bíblia. Saul, ele era delegado para ser o quê? Rei. Ele era delegado para ser sacerdote? Não era. Mas o que ele foi fazer? Ele se levantou contra a lei de Moisés, irmão. Ele quis dar um golpe ali, ele quis dar uma rasteira ali na lei de Moisés. Vamos lá, vamos sacrificar.
Quando o profeta chega, irmão, e vê que ele meteu a mão onde não era para meter, foi fazer o que não era para fazer, se envolveu onde não era para se envolver, o profeta chega e fala assim: se tu tivesse esperado só mais um pouquinho, o teu reino ia passar de geração para geração, mas porque tu fizeste isso e colocaste a mão onde não era para você colocar, hoje teu reino é rasgado de ti. Qual o final de Saul? Morreu. De morte natural? Não, se matou. Uzias! Sai, irmão, entra no templo. Pega o incenso. E ele vai fazer o quê? Querer fazer o quê? Oferecer incenso. Ele foi delegado para isso? A unção que estava sobre a vida dele foi para isso? Não! O que acontece? Quando ele entra no templo, ele vai oferecer lá um incenso. Chegam os sacerdotes, irmãos. Olha para mim aqui. E quando os sacerdotes chegam, olha para o que ele está fazendo. Olha para ele e fala: tu tá louco, irmão? O que você está fazendo, querido? Tu tá fazendo o que não era para você fazer. Você colocou a mão onde não era para você colocar. Uzias, meu filho, fica leproso. Ficou leproso. Escute uma coisa que eu vou dizer com muito amor e carinho, mas debaixo da autoridade do Espírito Santo, que eu sinto ele aqui. Não queira fazer nada que Deus não te chamou para fazer, mas faça tudo o que Ele colocar na tua mão. Não se apresse. Um passo atrás, às vezes, também faz parte da guerra. Retroceder também faz parte da guerra. Nem sempre quem chega primeiro, chega primeiro. E eu te provo isso. Um certo, não lembro o nome dele agora, eu já preguei sobre ele. Ele recebe uma informação do rei Davi. Ele recebe uma informação para levar para o rei Davi, mas a informação não foi delegada para ele entregar. Azael. E ele sai correndo na frente, ele não, eu tenho que falar com o rei. Eu tenho que falar com o rei, não, porque eu tenho que falar com o rei. Quando Azael chega lá para falar, Davi fala para falar da morte. Acho que é até da morte de Saul, não é? Quando ele chega para falar da morte de Saul, eu acho que ele chega com alegria, irmão. Só que Davi, irmão, era servo de Deus. E ele não fica alegre com a morte do seu inimigo. Porque na verdade não era inimigo dele. Saul era inimigo de Davi. Davi não era inimigo de Saul. E você tem que entender isso. Às vezes as pessoas querem te colocar como inimigo, mas entenda, o inimigo é ele, não é você. Não se culpe por algo que a outra pessoa está fazendo. Como eu disse, a tua consciência que tem que estar tranquila. Se a tua consciência estiver tranquila em Deus, irmão, fique em paz. Fique em paz, continua fazendo a obra. Continua exercendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Quem está entendendo isso? Entenda isso. É a unção que valida o ofício, não é o ofício que valida a unção. Eu vou repetir. É a unção que valida o ofício, não é o ofício que valida a unção. E para encerrar, leia comigo aqui. Capítulo 20, abra sua Bíblia aí. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Ele honra os seus pais. Eu não vou exercer nada ministerialmente, ou eu não vou ter sucesso na minha vida se antes eu não honrar os meus pais. Não tem como ter sucesso sem honra. Entende isso? Jovens, olhem para mim. Adolescentes, olhem para mim. Não tem como ter sucesso na vida se não tiver honra dentro de casa.
A honra precede a honra. Você atrai aquilo que você honra. Se não tem honra, não tem sucesso. Pode até parecer que você vai viver bem por um tempo, mas é por um tempo. Porque uma coisa chama a outra. Você pode até caminhar sem honra por um tempo, mas o próprio tempo vai pedir conta do tempo que você não honrou. Honre seus pais. Honre seus líderes. Honre os pastores. Homens e mulheres de Deus. Honre-os. Aí Eliseu diz para ele assim: vai, se despede dos seus pais, faz o que você tem que fazer. Mas isso aqui, irmão, é o que Deus bateu no meu coração. Ele vai dizer assim: mas considera o que te foi feito. Considera quem foi que te chamou. Se coloque de pé. Mas não sai do seu lugar não, irmão. Só se coloque de pé. Aí Eliseu vai falar assim para ele, Elias vai falar para ele assim: vai lá, faz o que você tem que fazer, mas considera o que foi feito contigo nesse dia. Considera o que foi colocado diante da tua vida. E aí o Senhor falou comigo: diga para os meus filhos, feche seus olhos, diga para os meus filhos considerar o que eu fiz. Diga para os meus filhos considerar o que eu coloquei na vida deles. Diga para os meus filhos considerar o chamado. Ei, sabe por que as loucas ficaram fora de entrar naquele dia? Porque elas não consideraram a obra do Espírito Santo, elas não consideraram a pessoa do Espírito Santo. Para elas tanto faz como tanto fez. Mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus está aqui nos dizendo: considera o teu chamado, considera a escolha que eu fiz, considera que eu te separei, considera que eu separei a tua casa, considera que eu te ungi, considera. O Espírito Santo nessa manhã está falando isso muito forte ao nosso coração. Ele está falando: não despreze o que eu te entreguei. Ele está falando: não despreza o chamado. Quando eu te tirei do lamaçal do pecado, você andava com as vestes sujas, as pessoas não te consideravam, você não tinha valor para a sociedade, você não valia nada para eles, mas eu te chamei, eu te elegi, eu troquei as tuas vestes, coloquei vestes brancas na tua vida. Então considera o que eu já te fiz. Espírito Santo, Ele está falando: não faça pouco caso do que te foi derramado. Aleluia. Ele está falando: não faça pouco caso do que te foi derramado. Quantos queriam estar no teu lugar e não estão? Mas você está, porque Deus te chamou, Ele te elegeu, Ele derramou uma unção diferenciada sobre a tua vida. Considera o que te foi feito. Considera lá quando eu te separei do meio daquela família que ninguém quer nada com Deus. Ninguém valoriza nada, ninguém valoriza o Espírito Santo. Ficam zombando da obra de Deus, zombando das coisas de Deus. Mas Ele te tirou de lá e Ele falou: ei, eu te tiro do meio deles, eu te unjo, eu te separo, eu derramo sobre a tua vida uma unção diferenciada. Eu te chamei para pregar as boas novas, eu te chamei para libertar cativos do cativeiro.
Espírito Santo nessa manhã está dizendo: considera o que te foi feito, considera para o que eu te chamei, dá valor àquilo que eu coloquei na tua mão, valoriza a unção que eu te separei. Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode lembrar aí de tudo que o Senhor já fez na tua vida, de tudo que Ele está fazendo na tua vida? Será que você pode trazer a memória? O Espírito Santo está falando: valorize os dons que eu te dei. Jovens que querem ser cheios de dom, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Jovens que querem viver o legado de Deus, sai do seu lugar e vem aqui para frente agora. Tem um derramado ao Espírito Santo, saiam do teu lugar. Todos os jovens, vem para cá, vem aqui que nós vamos estar orando por você. Você vai viver tudo que Deus separou para você viver. Você vai valorizar a unção, você vai valorizar o chamado, você vai valorizar o legado, você vai valorizar. Deus vai te levar a lugares que não levou seus pais. Deus vai te levar a lugares extraordinários. Mas Ele, o Espírito, nessa manhã está dizendo: valorize. O Espírito Santo está dizendo: respeite o que vai ser derramado, o que está sendo derramado. Respeite a unção que está sendo liberada. Por abaixo, a igreja levante as mãos para cá, estenda as suas mãos e comece a liberar algo sobre a vida desses jovens. Jovens, olhem para mim, olhem para mim. O Espírito Santo nos diz nessa manhã: Arabaxei, respeite o que vai ser liberado sobre a vida de vocês. Tenha um compromisso com aquilo que está sendo liberado sobre a vida de vocês. Amém a presença do Espírito Santo. Vocês não são iguais. Já dizia a nossa mãe: vocês não são qualquer um. Respeitem aquilo que Deus, desde o ventre da mãe de vocês, já tinha separado, já tinha designado para vocês. Vocês não são qualquer um. Vocês não foram gerados de qualquer lugar. Vocês foram gerados do céu. Vocês foram gerados do Espírito. Vocês não foram gerados somente da carne. A carne daqui, tudo bem, mas vocês foram gerados do céu, do Espírito Santo de Deus. Respeitem o Espírito Santo de Deus. Honre-o. Vocês não foram feitos para estar em qualquer lugar. Vocês não foram feitos para entrar em qualquer conversa. Vocês não foram feitos para estar em qualquer roda. Vocês não foram feitos para estar em qualquer lugar. Vocês são separados. Oh, Espírito Santo de Deus, valorize o que foi derramado. Valorize o que está sendo derramado nessa manhã. Valorize. Valorize o agente ativador. O agente ativador é o Espírito Santo. Sem a lâmpada acesa, vocês não vão conseguir chegar. Valorize o Espírito Santo. Valorize o ambiente. Valorize o lugar do quarto. Valorizem o secreto. Valorizem escutar louvores que engrandeçam a Deus. Não músicas mundanas que te corrompem. Não músicas do mundo que te levam a nada, que só fazem viver uma nostalgia nojenta. Deus não chamou vocês para viverem de nostalgia. Deus chamou vocês para viverem de energia. E energia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso aqui é amor de Deus.
Ele não aceita te perder. Aleluia. Ele vos chamou e vos projetou para cumprir um chamado. Ei, ele vos chamou, ele vos projetou para viver um legado. Aleluia, e eu quero te dar uma boa notícia. Se você quiser, você viverá tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você acreditar, se você crer, você vai viver. É muito bom ter sucesso no meio secular, é muito bom ser grande empresário, é muito bom ser um advogado, é lógico que é muito bom ser da marinha, é maravilhoso, mas a melhor de todas as coisas, antes de ter sucesso no mundo, antes de ter sucesso nas coisas da terra, o melhor lugar para se ter sucesso é na presença de Deus, é valorizando quem precisa ser valorizado. Por isso, nessa manhã, eu venho dizer para vocês: valoriza aquilo que tem valor. Para baixo de andar, Senhor. Ajuda eles nessa manhã. Ajuda eles nessa manhã. Será que você pode liberar? Aleluia! Oh, Espírito Santo, trabalha no meio deles nessa manhã. Trabalha no meio deles nessa manhã. Eu queria as irmãs de oração aqui. As irmãs de oração agora, as irmãs de oração. Cadê as irmãs de oração? Vem todo mundo pra cá. Começa a colocar a mão neles aqui. As irmãs de oração agora, sai do lugar agora.
de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos e todos digam amém. Deus abençoe. Vão em paz.